Nós conversamos a partir de agora com o advogado especialista em criptomoedas, Rodrigo Borges, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Perfeito. Para começar, gostaria que nos explicasse, em linhas gerais, o que muda a partir de agora com essas novas regras em vigor, o marco legal das criptomoedas. Quais são os principais dispositivos e que avaliação, claro, o senhor fez desse conjunto de regras? Dá para considerar um avanço? Sem dúvida é um avanço, Daniel, porque se a gente entender o mercado como ele funcionava antes, então ele funcionava muito bem, mas sem regras definidas. O que o Legislativo trabalhou, então a lei que foi aprovada no final do ano passado, entrou em vigor hoje, ela é decorrente de um trabalho que acontece desde 2015, quando o projeto de lei foi apresentado. A lei ela traz um caráter que a gente diz principiológico. O que significa isso? É uma lei que estabelece princípios e diretrizes gerais de funcionamento desse mercado, deixando a cargo de um ente, no caso o Banco Central, para fazer a regulação específica da matéria. Isso traz um benefício tremendo na medida em que os princípios estão estabelecidos pelo Legislativo e o Banco Central terá liberdade de cuidar das regras e fiscalização do dia a dia, o que traz uma maior agilidade para esse mercado e um acompanhamento dele de uma forma muito mais ativa, facilitando, por exemplo, no caso de uma novidade desse setor, que o Banco Central possa rapidamente criar regras que adequem o setor a essa inovação. Quando a gente fala de regular uma nova tecnologia, um novo mercado, é muito difícil a gente pensar um método que não seja esse que foi escolhido para a criação do marco legal das criptomoedas. Perfeito. E como as corretoras deverão operar a partir de agora? Você muito bem mencionou sobre a atuação do Banco Central para regular e fiscalizar o setor. Como isso vai funcionar na prática? A gente ainda não sabe, Daniel, como isso vai funcionar na prática, por quê? O Banco Central foi nomeado agora, na semana passada, como regulador da matéria. A lei entrou em vigor hoje. O que isso significa? Que o Banco Central tem um tempo para elaborar as regras. A lei determina, caberá ao Banco Central estabelecer as diretrizes para as licenças operacionais das plataformas. Agora, quais serão esses requisitos? A gente ainda não sabe. O mercado trabalha com uma expectativa do Banco Central atuar de uma forma, assim como ele fez em outros mercados, em favor do desenvolvimento desse setor. Ou seja, criando regras que elas não sejam impossíveis de serem alcançadas pelas plataformas e que elas respeitem, por exemplo, as particularidades de cada serviço. Então, a depender do serviço disponibilizado por uma plataforma, que o requisito de licença seja mais ou menos rígido e também leve em consideração ali uma volumetria, assim como a gente viu acontecer, por exemplo, na regulação das fintechs, das instituições de pagamento, pelo Banco Central. Doutor Rodrigo Borges, advogado especialista em criptomoedas. Agora, doutor, nós acompanhamos alguns casos de fraudes, golpes envolvendo criptomoedas e que tiveram como alvos, inclusive, pessoas famosas, atores, jogadores de futebol. A nova regra, o marco legal, deve ou pode evitar casos semelhantes? Por quê? Sem dúvida, a lei ela traz ali a tipificação do crime cometido por meio da utilização ali dos criptoativos. Mas vale lembrar que o cometimento de uma fraude, um estelionato, ele é um estelionato independente se ele era cometido com criptoativos ou com uma outra forma. Então, acho que ele traz uma maior segurança na medida em que as pessoas, o mercado fica mais seguro por ver ali a tipificação. Mas a gente ouviu hoje tantas histórias já de golpes com N produtos, N tecnologias, e apesar de não haver lei específica para tudo, a gente tem essas pessoas hoje, mesmo no caso aqui das pirâmides que houveram com criptoativos, a grande maioria das pessoas estão presas independente da lei estar em vigor ou não. Então eu acho que é mais um elemento, mas de novo, infelizmente os maus atores continuarão por aí, havendo ou não havendo uma legislação específica. Agora, doutor, muitas pessoas seguiram na mesma linha do senhor, defenderam o marco legal, esse conjunto de regras, entendem que seria necessário, talvez, a ampliação dessa regulamentação, porque falam que existem algumas lacunas. Esse projeto abre espaço para uma regulamentação mais detalhada? O que é necessário discutir a partir de agora?
Sem dúvida. Como o projeto traz ali os princípios e deixa o Banco Central a regulação, agora o Banco Central vai iniciar uma discussão com o mercado para a criação das regras específicas. O que se discutiu muito, e ao ponto aí talvez de crítica de alguns, é que o legislativo acabou deixando de lado o que a gente chama da segregação patrimonial, que seria a obrigatoriedade legal das plataformas segregarem o que é patrimônio próprio de patrimônio dos seus investidores, para que eles não pudessem utilizar os recursos custodiados de seus clientes para transações. O que desencadeou, por exemplo, no caso que a gente viu nos Estados Unidos da FTX, uma plataforma que acabou sofrendo aí um problema grande, que ela utilizava recursos de clientes sem o conhecimento ou autorização dos mesmos. A lei brasileira, ela não trouxe essa regra, mas não é por isso que isso torna a lei menos ou mais protetiva. O que está sendo discutido agora, Daniel, é a possibilidade, por meio de um novo projeto de lei, de se criar, seja, de novo, essa questão da segregação patrimonial, o que deve ser analisado com bastante cuidado, ou a criação, até alguns definem, de um fundo garantidor, o que eu acho uma dificuldade um pouco maior. O que é importante a gente lembrar é que o Banco Central ele tem se mostrado ao longo dos últimos anos como um exímio regulador, criando regras que trazem segurança para os investidores e permitindo o desenvolvimento dos setores. Haja vista, de novo, o mercado das fintechs, o que aconteceu aí ao longo dos últimos anos, a explosão aí dos bancos digitais. E tudo isso impulsionado por uma combinação entre tecnologia e inovação do setor e a criação de regras que permitissem o desenvolvimento desses setores com proteção e segurança. É isso que a gente espera do Banco Central. Agora, doutor, o quanto essas diretrizes já em vigor podem dar mais tranquilidade para o brasileiro se utilizar dessa nova tecnologia, as moedas digitais, passar a investir também em criptomoedas? Já há algum tipo de projeção e expectativa do mercado? Por enquanto, a gente tem a lei, pela natureza dela, por ser uma lei principiológica, não ter regras muito definidas, o que é excelente, considerando ser um novo mercado, no qual uma lei taxativa, que é a cultura que a gente tem do passado de regulação, poderia tornar a lei excelente de hoje obsoleta amanhã. Então, esse modelo, a lei ela só estabelece as diretrizes. Então, a lei por si só, ela traz uma segurança no sentido de um reconhecimento desse mercado e a determinação ali de como deve funcionar. Mas sem a regulação específica do Banco Central, de fato a lei não tem a sua efetividade por completo. Então a gente tem que acompanhar agora muito de perto, eu diria que foi mais um capítulo virado dessa história. Agora a gente tem que acompanhar muito de perto como vai ser esse trabalho de regulação do Banco Central. Mas o que é fundamental, Daniel, é que a forma, então assim, a gente ter uma lei aprovada aqui no Brasil por esse setor, coloca o Brasil na vanguarda desse mercado, podendo ser um pioneiro e até para a busca aí de investidores ou empresas internacionais se instalarem por aqui, com geração de emprego, tributos, etc., uma vez que a gente tem um reconhecimento desse mercado com regras claras, em uma economia sólida. Então a gente tem ali um caminho muito positivo aqui para o país. É uma oportunidade que, de novo, a gente não pode perder. Dúvida alguma. Ainda levando em consideração essa primeira etapa fundamental cumprida, mas ainda alguns degraus a serem percorridos, é natural que a gente possa esperar a entrada de grandes players do setor financeiro, os grandes conglomerados, os grandes bancos também investindo no setor de criptomoedas e essa área passe a ser também importante desses grandes grupos que as pessoas têm contas muitas vezes? Sem dúvida, a gente teve inclusive hoje o anúncio de maior fundo do mundo, os dois principais players ali, BlackRock e Fidelity, anunciando produtos e serviços voltados ao setor de criptoativos. Então, o mercado dos criptoativos ele deixou de ser o que era há alguns anos atrás um ambiente só de entusiastas, ele já é uma realidade. Hoje a gente tem os principais players financeiros, nacionais e internacionais, com algum contato com a matéria. E à medida que a gente tem uma regulação aqui no Brasil, que diferente do que a gente tem nos Estados Unidos, de uma insegurança, uma falta de definição de regras, no qual o regulador tem ali emitido ordens contra plataformas e gerando uma preocupação do mercado, no Brasil, com o marco legal das criptomoedas e com a regulação que virá do Banco Central, a expectativa é que o cenário fique ainda mais claro para as empresas desenvolverem os seus negócios
e isso facilite o processo para que essas empresas tenham maior conforto e tranquilidade em seguir cada vez mais nesse setor, que se mostra, de fato, uma nova fase aí do setor financeiro, né, dado o potencial da tecnologia blockchain empregada nesse setor. Pois é, agora tentando puxar, doutor, essa discussão para o dia a dia da população, o espectador que nos assiste, ou a pessoa que nos acompanha pelo rádio, pela internet, aquela pessoa que, claro, acompanha a entrevista, acompanha as notícias e a partir de agora tem o desejo de começar a investir em criptomoedas. Existem alguns caminhos que essa pessoa pode percorrer, muitas vezes os especialistas orientam que essa pessoa procure uma corretora especializada. Essa legislação aprovada oferece algum tipo de segurança para essa pessoa, já é um primeiro passo, mas o senhor, como advogado especializado em criptomoedas, poderia compartilhar o quê com esse cidadão que tem o desejo de investir em criptomoedas a partir de agora? Legal. Acho que antes da lei, né, independente da lei, é fundamental que a pessoa entenda naquilo que ela está buscando investimento. Então, se a gente está falando do criptoativo, fundamental ali que a pessoa tente conhecer um pouco sobre aquele ativo que ela pretende adquirir. Passado essa primeira etapa de conhecimento aí do ativo, enfim, do mercado, é recomendável que ela pesquise sobre o player com o qual ele vai transacionar. E quando a gente fala de uma plataforma de exchange, é claro, quando vier a regulação infralegal pelo Banco Central e os requisitos para que as exchanges operem, então as licenças, a gente já vai ter um padrão mínimo a ser observado por essas plataformas. Então, já vai ter uma linha de corte ali em relação às plataformas que não seguem as diretrizes que forem estabelecidas pelo regulador. De toda forma, nesse período que a gente tem, desde a aprovação do marco legal até a edição das regras pelo Banco Central, é fundamental que as pessoas pesquisem e tentem conhecer o histórico das plataformas com as quais elas negociam. Importante entender que quando a oferta é boa demais, é importante pesquisar e desconfiar, porque a própria natureza, se a gente pensar tomando, por exemplo, o Bitcoin, que é talvez o ativo mais famoso e que gera maior interesse das pessoas, o Bitcoin por si só ele é um ativo tal como um ouro. Então, se eu compro um Bitcoin, eu terei sempre um Bitcoin se eu não transacionei com ele. Ele não multiplica, ele não se transforma, não se divide, ele permanece aquele mesmo ativo. Claro, o seu valor pode variar de acordo com o mercado, então você pode ter uma valorização ou não, mas ele não se multiplica. Então, tomar cuidado com essas ofertas que prometem verdadeiros milagres aos investidores e garantias que esse mercado não consegue assegurar, dada a volatilidade que esse mercado ainda tem. Então, fundamental estudo, entender um pouco esse mercado e pesquisar com cautela qual plataforma, com quem vai transacionar e saber que quando a oferta for boa demais, tomar um cuidado redobrado. Informações importantes, o marco legal das criptomoedas em destaque nessa entrevista especial com o nosso convidado especial, o Rodrigo Borges, ele que é um advogado especialista em criptomoedas. Doutor, grande abraço, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Até a próxima.